Bom dia, alunos. Bom dia, tutores. Bom dia, professora. Bom dia, professora Elaine. Hoje eu estou substituindo o professor Leonardo, que não pode estar aqui com vocês. E espero que a gente possa se entender direitinho. A aula de hoje ela foi bastante interessante, né? Eu gosto muito desse tema que está sendo desenvolvido. E antes da gente iniciar nas atividades, eu gostaria de chamar a atenção de vocês sobre alguns pontos na apostila. Vamos lá? Aqui, na nossa apostila, no decorrer da nossa apostila, nós temos aqui vários desses pontos aqui, olha, de chamada de atenção. Isso aqui são pontos na apostila que merecem uma atenção especial de vocês. Aqui, nós temos... mais abaixo aqui, esses pontos aqui, olha, onde aparece a cabecinha pensante, são pontos de reflexão. Então, sempre que tiver esses pontos aqui na apostila, são propostas para que vocês reflitam um pouquinho sobre o conteúdo que está sendo apresentado. E nessa unidade, nós temos vários pontos aqui de reflexão que são sugeridos e são propostos. Aqui mais no final da nossa unidade, ó, aqui temos mais outros pontos aqui, tanto de atenção, olha, que merece mais atenção, quanto de reflexão. E aqui no final da unidade, nós temos a nossa sugestão aqui temos mais um ponto de reflexão, a nossa sugestão de pratique, né, a proposta do pratique. Tá logo aqui na página 36. Essa daqui, olha, é a proposta do pratique que foi apresentada, né, pelo autor do nosso módulo, da nossa unidade. Por que eu estou mostrando isso para vocês? A nossa aula, ela não termina aqui. Esse é o nosso momento que nós temos, né? O nosso momento de aula presencial. Mas no decorrer da semana, ela continua com você e o material didático. E esses pontos que eu acabei de mostrar para vocês, eu sei que vocês já conhecem, mas eu gostaria de frisar mais, são os pontos de atenção, de reflexão e principalmente os pratiques. Eles são muito importantes para contribuir no seu processo de ensino-aprendizagem. Então, assim, são aquele pouco que você pode fazer para que o seu aprendizado ele tenha uma melhor qualidade, ok? Então, a proposta é que vocês fiquem mais atentos a essas oportunidades que são oferecidas no módulo. E se ainda assim restar dúvida, procure no ambiente virtual de aprendizagem o contato com o seu tutor à distância, através do fórum de dúvidas. Tá ok? E aí a gente vai conseguir esclarecer as dúvidas e aprofundar mais o conhecimento. Vamos agora, então, às atividades que foram propostas para a gente interagir em sala de aula. Tá boa a participação, professor André? Muito boa. Está bem... Bem participativo, né? Participando bastante. Então, vamos ver aqui o que foi proposto. Nós temos aqui, olha, na questão número 1. Eu vou fazer assim, professor André, vou ler todas as questões e aí depois a gente vai compartilhando as respostas, tá ok? Que na questão número 1, comente a afirmativa. A burguesia e o proletariado são duas classes que se opõem. Têm interesses diferentes e antagônicos, por isso estão em constante choque. Nós temos aqui uma proposta de resposta, mas eu não vou ler ela agora não, vamos deixar para depois. Aqui na questão número 2, exponha com clareza como você vê a sociedade nos tempos atuais. O que mudou? A sociedade está saudável ou doente? Explique. Nossa, essa questão aqui vai gerar uma boa discussão. Aqui nós temos alguns pontos que para reflexão. Vou dar uma puladinha que eu quero ir lá na próxima questão, tá ok? Se depois a gente tiver um tempinho, a gente volta aqui. Na questão número 4,
Discuta com seus colegas a seguinte questão: como funciona a teoria funcionalista na nossa sociedade? Também temos uma proposta aqui de resposta, mas eu quero ouvir vocês. Como é que estão as respostas de vocês? E é isso. Dá uma voltadinha aqui. Temos contribuições aí dos polos? Temos sim. Eu vou ler por ordem de envio, né? Para que as pessoas começarem a enviar primeiro, a gente vai lendo até a gente ok, concluir, professor. tá? Então, na questão 1, a aluna Ana Maria, do Polo de Costa Marques, ela diz o seguinte: a burguesia e a classe operária. É nesse ambiente de lutas pela direção da sociedade entre a burguesia e o proletariado que cresceu o interesse pelo estudo da vida social. Então surgiram dois grupos opostos de intelectuais. Muito então, bom. Costa Marques enviou essa resposta. Muito bom, parabéns Costa Marques pelas respostas. Temos mais respostas da questão número 1? Temos mais assim, da questão 1, da aluna Nayara. Eu vou verificar depois, eu repasso aqui para a gente de que polo que ela é. Ela diz o seguinte: a burguesia e o proletariado, ou seja, capitalismo versus socialismo, são duas classes opostas que lutam por interesses diferentes e estão sempre em conflitos. Ora, a burguesia buscava a aceleração de suas riquezas, cada vez lucrar mais em cima do trabalho do proletariado, e já a classe de trabalhadores se afundava na miséria cada vez mais. Essa afirmativa me faz lembrar da frase de Marx: o capitalismo traz em si os germes da sua própria destruição. Muito bom, muito boa observação. Muito bom. Ele quis dizer que essa luta, de um lado, o aumento da riqueza e de outra a pobreza, levaria à luta de classes, resultando na devastação do capitalismo por outro sistema produtivo mais justo e igualitário. Dessa forma, o capitalismo estava condenado pela história, porque trazia em si seu próprio germe, causando colapsos no sistema. Então, muito bom, parabéns para a Nayara pela resposta, Nayara, muito boa. Temos mais a questão 1. Luceni, que é de Costa Marques. A burguesia quer cada vez mais. Para isso, pagar um salário menor e exigir uma jornada maior de trabalho dos operários, que são os proletariados. Já esses lutam por melhores condições de vida e de trabalho, que, para serem conquistados, exigem arrancar da burguesia melhores salários e uma jornada de trabalho menor. Estão em constantes lutas por interesses opostos. Uma coisa só que eu queria observar, essa questão da burguesia, o proletariado, essa diferença e o antagonismo, né, que é comentada no nosso livro, é que ao mesmo tempo que existe a diferença, também existe um ponto que é o que a gente chama de antagonismo, é que existe um ponto de interesse entre essas duas classes. No nosso livro didático tem até um exemplo quanto a isso. Os trabalhadores precisam do trabalho e precisam do salário. Por outro lado, os burgueses, que são os donos do negócio, eles também precisam da mão de obra. Então, existe aí nesse ponto uma necessidade que é comum tanto de um lado quanto de outro, porque se o trabalhador ele não tem o emprego, ele também não tem o salário. E por outro lado, se o comerciante não tiver a mão de obra do trabalhador, ele também não vai ter o ganho dele, não vai à frente. Então, nesse ponto, é comum de que a coisa dê certo, de que funcione. Eu acredito que, até por isso, nós conseguimos, enquanto classe trabalhadora, né, conseguimos alguns avanços, né? Embora com briga, infelizmente, mas conseguimos alguns avanços por conta disso, por conta desse interesse que há do outro lado. Não é isso, professora? Exatamente. Temos ainda a contribuição do Polo Centro da aluna Andréia Ferreira. Infelizmente, mesmo no século XXI,
ainda é assim, os mais ricos e bastados sempre pisados, né, pisando nos mais pobres para adquirir mais. Mas também muitos funcionários que só querem benefícios próprios e não se dedicam no seu trabalho, quando ambos pararem para perceber que um depende do outro e que suas boas atitudes podem influenciar muito para seu próprio benefício, iria mudar drasticamente a vida das empresas e dos funcionários. Qual foi a aluna? Andréia Ferreira. Andréia, justamente sobre isso que eu estava discutindo. A Andréia veio complementar, né, essa minha fala. Obrigada, Andréia. Temos... estão chegando várias... vamos tentar responder, né? Chegou agora do centro, a doutora Ana Paula enviou, que é da aluna Simone. A burguesia quer cada vez mais lucro. Para isso, precisa pagar um salário menor e exigir uma jornada maior dos trabalhos operários. Já estes lutam por melhores condições de vida e de trabalho, que para serem conquistadas exigem arrancar da burguesia melhores salários e uma jornada de trabalho menor. Simone enviou a resposta. Parabéns, Simone, pela resposta. Então, a gente está chegando agora da questão número 2, a número 3 e a 4. Ok, vamos compartilhar? Da número 2? Pode ser. Vamos aqui para as primeiras, vamos ler as primeiras que enviaram, os primeiros envios. Aluna Ana Maria, do Polo de Costa Marques. Eu vejo a sociedade nos tempos atuais como doente, porque as desigualdades sociais estão cada vez mais claras, pois muitas pessoas continuam sem ter o que comer, sem moradia, desemprego total, entre outros. Agora a gente vai ler a resposta enviada pela tutora de Espigão do Oeste. O mundo evoluiu com a industrialização e a globalização, isso é inegável. Mas a cada dia a desigualdade social assola a população, enquanto alguns compram bolsas de grife e carros importados. Crianças desnutridas morrem de fome, portanto, a nossa sociedade está visivelmente doente. Aluna Yasmine de Espigão. Exato. Okay? Lucineide de Costa Marques, que é a tutora, enviou a resposta da aluna Ana Maria. Ainda da questão 2. Isso. Eu vejo... Não, essa já foi lida, Aluna Nayara, da questão 1, a gente pode voltar? Podemos sim. Pode voltar. Cada vez mais. Luciane. Está chegando muitas respostas aqui. Então, enquanto você organiza aí, eu gostaria de fazer um comentário sobre o funcionalismo e o materialismo dialético. Tem uma questão assim que eu achei bastante interessante, é que a gente observa que são correntes científicas, são ideias diferentes sobre o mesmo contexto, que no nosso caso é o contexto social. Mas eu estava até comentando aqui com a professora Andréia, antes de iniciarmos aqui com vocês, que existe um complemento. Hoje, na nossa sociedade, nós podemos enxergar tanto essas ideias do funcionalismo quanto as ideias do materialismo dialético. Como é que isso funciona? Lá no funcionalismo de Durkheim, ele faz essa comparação da sociedade com o corpo humano, onde na sociedade, cada segmento, cada classe social representa um órgão do corpo humano. E quando essas classes, esses segmentos não estão funcionando harmonicamente, é que vem a chamada doença social, que foi o que a gente estava comentando aqui na questão número 2. E a nossa sociedade está doente? Está doente. Por outro lado, Marx e Engels, eles falam sobre o materialismo dialético. E essa ideia do materialismo dialético, ela é assim apaixonante. Por quê? No materialismo dialético, a ideia é que as coisas, elas estão em constante movimento. E elas estão mudando sempre. E um exemplo que é colocado no nosso livro didático, muito interessante sobre essa questão do materialismo dialético, é essa questão da mudança quantitativa e da mudança qualitativa. Que pequenas mudanças, que é o que nós chamamos das mudanças quantitativas, que muitas vezes não são observadas, elas vão gerar, a longo prazo,
uma grande mudança, que é o que nós chamamos de mudança qualitativa. E no nosso livro, é até um exemplo que foi citado por Marx, ele coloca até o exemplo da água. Quando você coloca a água em ebulição, você coloca a água para ferver, ela vai aumentando de temperatura gradativamente. Esse aumento de temperatura, ele nos mostra que ele representa essa mudança quantitativa, vai aumentando. E ela quase não é observada. E quando a água chega a 100 graus, que ela entra em ebulição, acontece a grande mudança, que é a mudança qualitativa. Ela sai do estado líquido e vai para o estado gasoso. Isso é uma grande mudança. Se a gente trazer esse exemplo para a nossa realidade social, como é que ficaria? Às vezes a gente fala assim, mas tem problema aqui, tem problema ali, tem problema acolá. A gente consegue observar todos os problemas, mas aí eu pergunto para você, nós, enquanto cidadãos, enquanto educadores, aí na tua escola, o que a gente pode fazer para mudar? O que nós podemos fazer, enquanto educadores, enquanto cidadãos, para mudar a realidade no nosso ambiente de trabalho? Essa pequena mudança que cada um de nós podemos fazer, a gente pode considerar como sendo uma mudança quantitativa. Ela é pequena e muitas vezes nem é notada, mas ela vai gerar a longo prazo uma grande mudança, que é a mudança qualitativa. E por que eu estou chamando a atenção de vocês para esse fato? Porque é importante que cada um de nós tenhamos essa consciência. A mudança tem que partir de cada um. Nós já estudamos sobre a Constituição, que é a nossa carta régia, a nossa lei maior. Já estudamos sobre ela. E se nós aprofundarmos esse conhecimento, é a partir dessa lei, que é a Constituição, que nós vamos conseguir alcançar mudanças. Não estou falando de rebelião simplesmente por rebelião. Estou falando de buscar por concretizar direitos, de fazer a mudança acontecer, partindo da mudança quantitativa até chegar numa mudança maior, que é a qualitativa, ok? Reflitam sobre isso. Temos mais questão, professora? A aluna Elane de Costa Marques. Olha, minha xará. Ela disse que a sociedade está doente, muito doente. Exatamente. Porque falta o amor ao próximo, né? O que se visa é o lucro. E quando alguém tenta ajudar o outro passa a achar que tem direito ao benefício e não retribui, fazendo, por sua vez, o bem ao menos favorecido. Por isso, como disse Durkheim, os fatores principais causadores das crises sociais são os aspectos morais e não os econômicos. É verdade, tá vendo? A tutora de Nova Mamoré, Leidiane, ela trouxe uma informação aqui. Ela disse o seguinte: os alunos de Nova Mamoré desejam compartilhar uma ideia, que as participações no chat deveriam ser um incentivo para atribuições de nota na disciplina. Então, a gente fala que até isso é uma questão de coordenação, né? Pode ser uma sugestão para coordenação, para analisar, e a gente, como professor, pode só repassar, né, professora Elaine? Mas se a gente for analisar, professora Andréia, é considerado sim, porque quando no memorial descritivo, quando você vai ter a oportunidade de expor suas ideias de como é que foi o teu aprendizado, lá no memorial descritivo tá solicitando isso, que você relate como é que foi as aulas, como é que foi a interação aí no polo. E então, de certa forma, a participação no chat está sim sendo avaliada quando você comenta sobre isso no memorial descritivo, tá ok? Mas eu creio que a Leidiane queria uma nota mais específica, talvez as pessoas, tem muitas pessoas que sempre estão, cursos são sempre os mesmos, né? Sempre, muitos novos, mas sempre mesmos contribuindo. Eu acredito que ela seria um diferencial, mas a gente pode até levar a proposta para acordo, quem sabe, né? A coordenação analisa, né? Então, a gente repassa. Mas não vamos, gente, visar só a pontuação. Certeza, né? Lembre-se que a participação, igual eu estava falando aqui com vocês, a respeito dos reflitas e dos pratiques que tem aqui na apostila. Cada um de nós temos a nossa parcela, né, de contribuição e de responsabilidade nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, assim, mesmo que não haja uma pontuação específica para a participação no chat, se você participa,
você está ganhando com isso, independente se existe uma nota para dizer que você está ganhando ou não. Mas você está ganhando com experiência e você está ganhando principalmente com aprendizado. E aprendizado ninguém tira da gente. Não é isso, professor? Eu acho que quando você expõe o que você pensa, né, e o outro recebe, você comenta como um professor, a gente que faz a gente cresce mais, né? Cresce, né? A gente pode ver, olha, eu estou evoluindo desde da minha primeira participação até agora, né? Eu estou participando mais, tem alunos, tem cursistas que realmente eles sempre estão aqui participando e eu vejo que as respostas são cada vez mais elaboradas, verdade. Mais, né, a gente consegue enxergar o crescimento de vocês justamente através dessas respostas que vêm. Né? E normalmente, assim, eu tenho observado também no outro curso que a gente dá aula, que normalmente são os mesmos alunos que têm participado. Então é interessante que, independente que haja nota específica ou não, que todos os alunos participem. Esse é o momento de vocês. Tem na questão 3, a aluna Luceni de Costa Marques. Para mim, a coesão social é uma característica que não me atrairia a defendê-la, pois acredito na mudança. Exato. A coesão nos diz que o caminho já existe, o chão já é batido, para que correr riscos e entrar no mato em busca de trilhas. Eu acredito no novo, no diferente e buscar novos caminhos faz bem ao ser humano. Parabéns. Qual é a aluna? Ela é a Luceni de Costa Marques. Parabéns, Luceni, pela resposta. Eu corroboro também com o que você colocou. Muito bom. Questão 4, aluna Ana Maria do Polo de Costa Marques. O funcionalismo concebido por Emily Durkheim pregava a estabilidade da realidade natural, usando como paradigma a solidariedade que os diversos órgãos de um ser vivo devem ter para que este funcione adequadamente, né? Aquela questão do corpo. Né? Exato, da comparação. Você fez uma colocação, acho até que a gente estava conversando nos bastidores aqui, você poderia... do jeito que você falou, quando a gente estava conversando aqui, eu achei bacana que você falou, né, de a gente socializar aqui para os cursistas, né, de um corpo, né, que se uma parte adoecer, né, do órgão realmente... Essa comparação, né, que é feita no funcionalismo por Durkheim, que ele compara o corpo, a sociedade, né, com o nosso corpo. Então, para o nosso corpo, para nós estarmos bem, todos os nossos órgãos, a mente e os nossos órgãos têm que estar funcionando bem e em harmonia. Se algum deles não está funcionando bem, o corpo adoece. E trazendo essa realidade comparativa para a sociedade, né, na sociedade, cada segmento da sociedade, cada classe social, cada movimento religioso é considerado como se fosse um órgão, né, desse corpo, dessa sociedade. E para que dê certo, para que a sociedade seja sadia, todos eles têm que estar funcionando em harmonia. Isso se não houver harmonia, da Simone. Exato. Da Simone lá do centro, Polo Centro. Ser uma sociedade harmônica, como foi falado, em que todos vivam com igualdade. Exatamente. Tendo por objetivo uma sociedade sadia em que cada parte da sociedade funcione em coletividade e comunhão. Muito tornando-se assim uma sociedade igualitária e consequentemente saudável. Simone, um abraço, né? Parabéns pela resposta. A aluna Rayane, vivemos em uma sociedade em que as pessoas ainda são vistas como importantes de acordo com o que possui sua renda, sua classe social. Mas é necessário que se altere essa visão, pois todos têm um papel importante, independente da classe social, desde o agricultor, que cultiva os alimentos que serão utilizados na cidade, até os empresários que fabricam produtos específicos. Ainda existe um grande contraste entre o rico e o pobre. A educação é diferenciada e os recursos que cada um possui refletem no seu tipo de vida. Um abraço, Rayane, de Nova Mamoré, bem colocada. Professora, nós estamos no finalzinho da nossa aula. Temos mais respostas aí dos polos. Gostaria só que, se tiver, você cite o nome dos alunos e do polo. Olha, nós temos... não, foram só essas mesmo. Foram só... do centro, ainda tinha mais aqui... falando da burguesia. Quais são os alunos? Costa Marques, Lucineide, Luceni, Simone contribuiu de novo,
Tá? Foram essas respostas. Fica aqui o nosso agradecimento, a participação de vocês, aos alunos, aos polos, aos tutores. Muito obrigada, professora, muito obrigada pela colaboração. Peço desculpas se não foram lidas todas as respostas. Mas o tempo é bem corrido, né? Mas o importante é que vocês estejam conosco. Gente, sempre muito bom estar aqui com vocês. Obrigada e até a nossa próxima aula.